tertúlia. Hoje, 22 de agosto de 2009, sábado, nós temos aí o verbete 1302, 3 páginas, 51 elogias e 8 máximas. Sobre o conceito cósmico, dentro da paracosmovisiologia, como nós abordamos o assunto. O conceito cósmico é o construto, pensene, concepção, ideia, reflexão, síntese máxima, o princípio aplicável adequadamente de modo evolutivo, algures, ou em qualquer parte ou dimensão do cosmos, e não apenas do planeta Terra. Agora, aí nós vemos a conceituação empregada em qualquer local do cosmos. O fato de a consciência estar no ápice do autodiscernimento sem erro, quando vivencia a aplicação do conceito cósmico. A autopercussiência maior, a inteligência evolutiva, a catálise máxima do autodiscernimento. A cosmoconexão do autodiscernimento evolutivo. Na argumentologia, nós temos aí uma taxologia com 15 conceitos cósmicos, determinados pela própria evolução consciencial para as abordagens iniciais, as parapesquisas sobre tema complexo, quer dizer, cada um desses. Então nós temos aí uma listagem de 15. Agora, no fim, a frase enfática. Os conceitos cósmicos conduzem a consciência lúcida, as reflexões profundas sobre o equilíbrio da estrutura do cosmos, condição ainda não inteiramente inteligível para a humanidade. Como encara você o conceito cósmico? Você admite todos os conceitos cósmicos listados aqui? Isso é para a pessoa fazer um teste para ver o nível das ideias e o posicionamento filosófico, ideativo, etc., científico da pessoa. Agora aqui uma pergunta. Em uma palestra há aproximadamente 6 anos, ouvi o palestrante dizer que o Chico Xavier conseguia canalizar a sua energia sexual para o trabalho. Gostaria de saber se essa informação procede. E caso a resposta seja afirmativa, como isso ocorre? Olha, realmente, a maioria da vida do Chico, tudo era baseado nisso sim. Ele canalizava o processo dele para isso. Agora, no trabalho dele, ele gostava muito de fazer assistência, ele gostava muito de criança, de ver o povo que tinha mais necessidade, fazia TACOM. Vocês sabem que isso, a pessoa exterioriza o processo da emoção dela, ela esvazia praticamente a necessidade afetiva sexual dela. O Chico, a maioria do trabalho dele era feito assim, mas ele não deixava, apesar disso, de ser homossexual. Ele teve vidas assim, ou melhor, vivências assim durante a vida dele. Não é bem só isso. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Na biblioteca pessoal, ou na estocagem dos livros para serem lidos, você, ao meu dedão no seu nariz aí, seja quem for aqui, você tem a predominância de volumes pequenos, finos e opúsculos, ou de grandes obras volumosas, grossas, tratados? Pelo teste dessa resposta sincera e realista, você identifica o próprio nível mental somático, no momento evolutivo. Você deseja ou precisa crescer, deixando os opúsculos para os tratados? Isso é uma coisa para vocês pensarem, é o processo do livro. E isso é muito importante para a gente pensar isso aqui. Você caminha para a dessoma do suspiro final ou para a dessoma do sorriso final? Essa é para vocês sem nenhuma poesia. Essa não tem poesia nenhuma, não adianta forçar a barra. Agora, ó, chegou aqui o livro do nosso Haroldo, Vozes do Paraná. É um senhor calhamaço, mas muito bem feito o livro. Tem mais de 300 páginas. Agora, ó, a biografia que ele me colocou aqui é a maior que eu escrevi a meu respeito até agora, porque está atualizada. Muito embora fala muito pouco sobre a graça, etc. tal. Mas agora o problema é o seguinte,
na parte que eu consegui ler aqui, eu só vi 3 erros assim de forma e conteúdo da história. Está muito bem feito. Mesmo a parte que me toca, eu tiro o chapéu para ele. Muito sério. Está cheio de ilustrações. Agora, eu vou precisar de volume disso aqui para mandar para a minha turma da família. Porque tem aqui as fotografias todas. E foi você que deu, né? Tem tudo aqui da minha formatura de odontologia, de medicina. O Arthur olhando para um lado assim, ó, quando ele era pequenininho. O Chico Xavier e a minha mãe, tudo aqui. Eu falando aqui, ó, Valdo em 1960. Foi, né? Agora tem também o primeiro congresso de projeciologia e tal, está falando aqui. Primeiro congresso brasileiro de projeciologia em Brasília. Isso aqui foi em 1991. Agora, o livro tem altas personalidades. Eu sou a menor das personalidades que aparecem aqui. Sabe? Tem gente muito boa aqui da turma do Paraná, gente muito boa mesmo. Agora, muito bem feito a obra dele, papel couché, alto nível. É uma senhora obra-prima, o trabalho dele. Agora, ó, até o Fruet está aqui, que é aquele nosso, sabe, o político, fala de sério, ele é sério. Agora, gente, seria bom vocês verem esse livro para ver a obra-prima de vocês. Como é que vai ficar? Eu espero que a obra-prima de vocês esteja nesse calibre, nesse nível. Vale a pena ver isso aí. Agora, preciso saber onde é que arranja isso aí, como é que é. Você arranja então para nós, tá? Vai ser bom. Isso aí seria. E eu, para mim, aí tem um resumo da minha vida, como eles não colocaram, nem no Espiritismo nunca colocaram, não. Ele pôs muita coisa. Outra coisa, essas fotos aí nunca foram publicadas. São as fotos do meu álbum de família que eu não tenho. Você está entendendo? Só falta a minha parte aí com a Graça, de certas coisas não aparece muito, não. A Graça aparece só aí, uma coisa que ela está assim, filosofando, olhando, tá, sério. Mas tudo é um processo de conceito cósmico, né? Tá certo? Que é o que interessa, né? A gente tem que caminhar para o conceito cósmico, as coisas mais amplas, mais abarcantes, mais abrangentes, para ver como é que a pessoa funciona, né? De modo que, vamos ver isso. Agora, o que você estudou hoje? Você que joga a bola aqui de todo jeito, o que você estudou sobre o conceito cósmico hoje? Valdo, só antes que o Arlindo se prepare ali, Fala. essas fotos todas, elas foram tratadas. Isso foi, um pessoal lá em Porto Alegre passou um programa de computador e acertaram todas as fotos. Para lá, por isso eu lembro que vocês fizeram ficou isso. tudo, então... Não, porque elas parecem que foram tiradas hoje. Mas estão... A gente pediu para tratar essas fotos justamente para que elas ficassem em Por isso que eu condições de quero dar pra minha publicação. família, que a turma toda que veio aqui e outros mais, porque nem a foto que eles têm lá não é tão boa. Não. Então, mas Vocês fizeram a ressurreição do povo que morreu. a ideia de tratar as fotos era justamente para que quando fosse publicar elas tivessem condições. Agora a gente está vendo aqui, elas estão perfeitas na publicação. Então. Ficaram mesmo muito boas. Agora, por aí vocês vão ver aí, ó, mais uma da bibliografia que vocês vão ter que pôr na bibliografia lá. Mais um. E a turma também vai ter que colocar lá na terceira. Agora, o livro é sério. É bom porque esse aí já é o número 2, né, com esse monte de gente do Paraná. Agora, eu acho que ele devia de trazer o primeiro, o número 1, mais explícito nesse livro número 2. Se eu encontrar com o Haroldo, eu vou falar isso para ele. Vou dar os parabéns, que ele é muito bom mesmo. E dizer para ele, para colocar a listagem do primeiro volume dele aí, com mais calma. Explicitar, que aí está faltando. Tem uma citação numa foto, parece só. Uma coisa reduzida. Mas não tem série. Para ver todos os outros que participaram. E ele também mostrou alguns aí que dessomaram agora recentemente nesse ínterim. Agora é uma galeria, sério. Vocês vão ver como é que é. Agora ele
colocou todos o meu texto que eu falei, a coisa mais séria, tudo direitinho. Tem uma ou outra coisa só que não está. As 3 ou 4 coisas só, que não conjugam outra coisa. É processo também de forma. Então, dois processos. Falta um S no lugar, tem uma palavra em inglês que está escrita errada. Mas está muito bom, o livro é sério. É uma senhora antologia, né, de gente, antologia de biografia. É o que ele fez. Agora, vocês vejam bem, eu não tinha muito contato com ele. Tudo foi feito assim, numa manhã, então, resolvi aparecer isso aí. Fazer livro assim até que é bom, né? Mas olha, o que você tem para falar? Coisa bem simples, mas não é simples, não. A frase enfática, eu queria que você desse uma analisada maior, principalmente esse equilíbrio da estrutura do cosmos. O equilíbrio da estrutura do cosmos. É meio Que é aquele mateológico. negócio, hein? Parece mateológico para mim. Né? Mas o equilíbrio da estrutura do cosmos que você entende, isso não é materiológico. Mas Aquele esse- nível do seu fôlego. O equilíbrio, assim, Aqui, ó. mas aqui Os é conceitos cósmicos conduzem a multidimensional. consciência às reflexões profundas sobre o equilíbrio da estrutura do cosmos. O equilíbrio- Condição ainda não inteiramente inteligível para a humanidade. Pois é materiológico. Mas o vê, equilíbrio- você chega até o ponto máximo da compreensibilidade a hora que começa a mateologia. Então, mas Por isso que ele é importante. uma você. análise multidimensional, porque Olha os conceitos que tem, você viu? Um deles é a cosmossíntese. Só esse acaba com tudo, né? Cosmossíntese. esse equilíbrio na multidimensionalidade que é complexo. Agora, na parte da dimensão física tem muita coisa disso, sei lá, eles fazem. Agora, multidimensional é que é, né? Agora, dessas 15 aí, né? Cosmossíntese é uma coisa seríssima. Agora, do ponto de vista Cosmossíntese. pessoal, é a cosmoconscienciologia. Esse é terrível. Não há dúvida. Agora, do ponto de vista seu, é a holofilosofia. É ou não é? A holofilosofia. Agora, para a direitologia, para a percepciologia, serenologia, universalismo. Universalismo e a holofilosofia praticamente se equivalem, né? Dentro da evoluciologia. A cosmoeticologia, até um certo ponto, é isso também. Agora, dentro da remissiologia, nós falamos aqui sobre o corpus da conscienciologia, a descrenciologia, a extraconscienciologia, a parexcursão interplanetária. Isso tudo amplia o processo da, vamos dizer, da cosmovisiologia da pessoa, né? Agora, o melhor da história é que isso aqui é da paracosmovisiologia. Mas ela. Então, eu estou tentando pegar a sua cabeça e esticar. Tudo que eu puder. Paracosmo é que. Você está entendendo? O O paracosmo esticamento é da cabeça de vocês. que das múltiplas dimensões é a que pega, né? O Pois é. paracosmo. Agora, a holofilosofia, ela está muito. Abrange muita coisa daqui também. Agora, para a pessoa entender, uma coisa boa aqui é a sinonimologia desse conceito. Conceito interplanetário, conceito extraplanetário, conceito extraterrestre, conceito cosmológico, conceito cosmovisiológico, conceito cosmosintético, conceito cosmoético, conceito galáctico, conceito universal e conceito holofilosófico. Eu acho que aí eu coloquei todas as nuances da similaridade desse processo, dessa ideia. Agora, até hoje eu nunca juntei todos esses processos cósmicos do jeito que está aqui, não. É a primeira vez, esse maior. Agora, é bem complexo esse assunto. Vamos dizer, isso aqui é a complexidade maior da história, que é o máximo, né? É o máximo. Além dessa, não tem. Sim.
Os conceitos cósmicos, eles são acessados só no estado de cosmoconsciência? Ou é possível uma consciência Não, pegar de eu outra penso forma? que tem o extrapolacionismo. Com o extrapolacionismo, a pessoa tem os glimpses, tem os vestígios, tem aquela inspiração rápida, tem, enfim, o prelibar. Ou seja, ela tem um antipasto da ideia antes do jantar. Entende? Então, ela tem, assim, uma amostra grátis reduzida da realidade dela através do extrapolacionismo. Eu penso que nós temos que falar nessas coisas para vocês não embirutarem amanhã. Senão amanhã acontece um conceito desse mais sério. E ele vem com muita força em cima da pessoa. Isso pode criar desequilíbrio no processo de pensar. Agora, se nós já estamos assentando essas bases de uma maneira assim para a pessoa ponderar, vocês já começaram a pensar no assunto. Isso é igual aquele caso do CMP, o ciclo multiexistencial pessoal. Se nós não começarmos a falar nisso, para vocês começarem a pensar, o dia que isso ocorrer extrafisicamente vai criar problema para vocês. Agora, se você começar já a ter um embasamento, uma introdução na história, já pensar, isso vai adequar mais o seu micro-universo consciencial a uma realidade maior. Mas o que levaria a esse embirutar na hora que chegasse um conceito cósmico? Porque a pessoa ia... que dá? Você falou, embirutar, você falou que daria problema, O problema né? é não deixar manter nenhum gap. Não ter um abismo entre a sua realidade e a realidade da neofilia. Aquilo que você tem que mudar. Entende? Então, o ideal seria a gente preparar, nós todos, está entendendo? Para estar pronto para qualquer processo neofílico, de ideia nova, avançada. Professor, aquele conceito cósmico que a gente tem hoje, o conceito que a gente tem hoje, ele vai se ampliando, quer dizer... Ele vai se ampliando. Com os extrapolacionismos... E outra coisa, esquecer a dor de barriga. Está entendendo? A maioria do povo dá muito valor para a dor de barriga. Se sair disso. Dá mais valor pro cosmo, para as coisas... Não, é igual a mulher. Está danada da vida porque quebrou a unha aqui do dedinho. Quer dizer, isso tem que acabar. Essas frescurites. Então, o jeito de acabar com a frescurite é falando a verdade da impacto-terapia. Agora, a impacto-terapia mais avançada é justamente essa do cosmismos. Você não acha? O senhor colocou aqui Ninguém pode falar que eu sou leniente sobre esse aspecto, porque eu enfrento a onda. Entende? O que é que você vai falar? Na taxologia, o senhor coloca autoexperimentologia. Sim. Seria pela questão... Autoexperimentologia é a base de tudo. Se a pessoa não tem experimento, ela só pensar não resolve. Pensar é imaginação, isso não resolve. A pensionização só não adianta. Ela tem que experimentar o processo. Então tem que ser pensionizar e também a vivência. Isso é a teática. Então, para chegar nisso, é preciso da autoexperimentologia, autopesquisologia. Tem lógica? Tem. É só que, em relação aos outros, por exemplo, se eu falar de conceitos como que são todos Mas cósmicos. a autoexperimentologia, ela envolve tudo mais. Sim, Aí são sim. 15. A autoexperimentologia está na ordem alfabética, é o primeiro item. Os outros 14 estão dentro da autoexperimentologia. Sim. Por exemplo, você mesmo pode ver, tem algum desses aí que você já vivenciou, que você já tem um posicionamento, que você já sabe alguma coisa, você já é capaz de fazer uma abordagem com um flanco dessa abordagem totalmente lúcido, claro. Isso é muito importante. Tá certo? Agora, a autoexperimentologia tem os outros 14 que tem na frente. Experimentou já, né? Ela pode... Agora, temos que começar a pensar, porque, como é que fica? Se você for olhar, a maioria desses temas aqui não tem na academia. Quer dizer, nós estamos totalmente por fora. A gente corre por fora de tudo quanto é lado.
Quando tem, ele aparece muito fisicalista, eletronôtico. Eu tava... Não, no universalismo, quando aparece, parece na filosofia, eles metem o pau. É para ali que dá. Eles são contra. Na questão, estou estudando a inteligência, na questão da inteligência, quando a gente entra no conceito de inteligência evolutiva, todos os outros conceitos caem, porque se você não tiver prioridades, né, na questão evolutiva... Sem a priorologia, você está sempre atrás, está sempre aquém, sempre marcando o passo. A priorologia tem que entrar na ponta da broca do tatuzão, não tem outro jeito. Agora, o que a gente deseja é que vocês pensem grande através desses conceitos, que aparentemente são conceitos mínimos, mas que enfocam conteúdos máximos. Isso é muito sério. Cosmossíntese. A ação é de pensar. Agora aqui, ó, vocês olhem no detalhismo. O sinergismo interdimensional. São duas palavras só, mas isso é o mundo. Sinergismo interdimensional, percebem? Eu já não quis escrever muito, porque é para a pessoa pensar. Então o povo pensa que eu coloco essas palavras sesquipedais à toa. Pois é. Agora lá, o princípio da descrença, o código grupal de cosmoética, as novas teorias conscienciológicas. Pronto, só aqui. As técnicas avançadas da conscienciologia. O laboratório conscienciológico da paraeducação. O laboratório conscienciológico da cosmoeticologia. O colégio invisível da conscienciologia. Da cosmoconscienciologia. Quer dizer, como é que fica? Os efeitos da verdade relativa de ponta. Eu coloquei uma verdade, quer dizer, verdade por verdade. Já pensou juntando todo? Agora, o ciclo das neo-ideias conscienciológicas. O binômio materiologia-conscienciologia. A interação consciência-consciex. O crescendo consciencial, faixa a faixa evolutiva. Ali vem lá, ó. Escala evolutiva das consciências. O trinômio, cosmos, consciência, energia. Aí é a base de tudo. Que é a síntese do processo. O polinômio, autopesquisas, heteropesquisas, parapesquisas, multipesquisas. Aí vem a experimentologia que nós falamos. O paradoxo, soma perecível, consciência imperecível. É vocês. Como é que fica? A conscienciocracia. A lei do maior esforço evolutivo. A neofilia, a evoluciofilia e a parapsicofilia. De modo que, vamos pensar bem. Agora, ó, outra coisa que tem na remissiologia, iniciativa planetária pioneira. Vocês todos estão envolvidos nisso. Aqui na taxonomia, professor, não entraria também a cosmovisiologia? Também, mas todas essas, né? Se você for pôr cosmo aí, entra tudo quanto essas especialidades. Conscienciologia praticamente entra tudo aqui. Né? Mas eu vi que o Jarbas apareceu ali. Né? Ô Jarbas, depois você precisa ver o livro que apareceu, que tem toda a família do João Sem Braço. Você sabe daquela história? João Sem Braço eu conheço. Bem. Você vai gostar de ver, as fotos estão todas novas, diferentes. A família do João Sem Braço. Você falava do livro, não? Hein? Eu não ouvi a parte que você falava do livro. Eu não... Assim não, você tem que ver o livro para você tirar suas coordenadas aí. Eu podia voltar a imagem. Muito bem feito. Sumiu a imagem agora. agora. É verdade. Ô, Valdo, eu queria fazer uma pergunta. Alô? Sim, pode falar. Na parafatologia, você escreve que a cosmoconexão do autodiscernimento evolutivo. Sim. Isso aqui seria, você se torna parceiro da inteligência do Max Mecanismo? Você se torna uno com ele? Dentro das suas possibilidades, porque você não pode ter um estupro evolutivo mental somático.
Agora, veja, isso aí começa mais sério dentro da UFIEX da pessoa. A UFIEX da Consim. Por causa da sincronia dos trabalhos assistenciais. Alô? Olha, seria bom mostrar isso nas câmeras aqui. Onde é que tem uma câmera boa? Eles querem que veja as fotos. Mas seria bom, fala aí o que é. Aqui, ó, fizeram aqui, ó. Ele viu na hora que estava apresentando lá. Você viu isso onde? Foi no computador lá ou seu aí? Ah, foi em casa. Conforme você manipulou a obra aí, abriu os livros, dá quase para ver as fotos. Então eu imagino que Mostra os as fotos, tertulianos fala o que é. Ó, gostariam de ver essas fotos. O que é, porque assim o povo vai ver o que é que ele está falando aí. O livro do Haroldo é muito sério. Aí um monte de gente vai ver, né? É engraçado é que você estava em casa, então, né? Tá conseguindo? Eu faço isso Agora, aquela ali é melhor ou é aquela lá? Pode ser nessa? Tá bom assim? Então, aqui é a primeira foto que eles colocam. A primeira foto do professor Valdo no início da matéria. Aí na página seguinte tem uma foto da família do Valdo de 1948. Essas fotos todas foram tratadas para 48, faz 61 anos, Isso. tá? Vamos lembrar bem. Mostra o livro, professor Valdo. Qual, essa primeira? Não, na família. Eu vou ficar enorme. O último lá aqui dentro. da ponta. Daqui a pouco. Essa outra foto da formatura, essa foto é de galã, né, gente? Ó, esse aqui não pode ser mais galã. Aqui está Aqui. faltando aquela... Professor Aquela Valdo, televisão que o Chico mostra. Xavier, a dona Aristina, que é a mãe do professor Valdo. Aqui o professor Valdo e o Arthur. Essa foto aqui do professor Valdo, do Chico e da dona Aristina é de 1960. E essa aqui é a formatura da medicina. E essa aqui com o A Valdo Nara e o conhece Arthur. tudo a meu respeito, por isso que ela está falando. Ela sabe tudo. Essa aqui é uma outra, no palanque, Alô, de Valdo? 1960 também. Ok. É nada. É uma tarefa muito A difícil. Nara explicando é assim, ó. Quase impossível. Ela é a Ah, Jaque. ok. Aqui a Dulce está ali, dá para ver melhor. Assim tá bom? Tá bom? Aproxima mais, tá bom assim? Fala para ele, ela vai mandar. Ok? Dá para ver bem? Tá. Então, aqui uma foto do professor Valdo, de 1960. Aqui o primeiro Congresso Brasileiro de Projeciologia, em 1991. Eu estou olhando na imagem aqui. Essa aí está demorando a passar. Eu estou aqui, já virei. Passa, Leandro. Agora a foto do tertuliário. Na página ao lado aqui, a Eco 92. Aqui está o professor Valdo e o professor Wagner Alegretti. Aqui do outro lado, o lançamento do livro Projeciologia em Inglês, 2002. E aqui uma foto do professor Valdo com a Graça Razeira, esposa do professor. Isso, essa foto foi tirada na comemoração dos 20 anos do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. São essas. Ok?
Valdo. Valdo, aqui da... A minha mãe encontrou um convite de formatura seu. Ela falou que vai te mandar essa semana. Ah, é? Então eu vou à minha formatura. Com o convite a gente vai. Agora, qual o meu curso? Que eu fiz vários. Qual que é? Medicina. Ah, de medicina. O de medicina. Então, tá. Então é de 1960. Agora a gente aqui, ó, pergunta. Qual seria a razão para a existência de tantos conceitos ligados à filosofia e espiritualidade, diversificados e contraditórios, que causam tanta confusão nas reflexões de discernimento quanto à verdade? A razão é que cada pessoa puxa a brasa para a sua sardinha de acordo com a sua experiência pessoal. Ela vivenciou dentro de uma área, ela coloca os conceitos de acordo com a linha de experiência que ela teve. Agora, isso é bom, essa diversificação de opiniões, de pontos de vista, de abordagens diferentes nas pesquisas, isso é muito importante. As pessoas não podem ter unanimidade em tudo, e nem consenso dentro das pesquisas. Isso faz parte do serviço. Toda hipótese, toda teoria, todo conceito, ele é temporário, ele é efêmero. Qual a relação da central extrafísica da verdade com o conceito cósmico? As realidades irradiadas pela central extrafísica da verdade seriam conceitos cósmicos? Não, nem sempre. Às vezes, a pessoa está precisando de um conceito chão, crosta, crosta, terra, terra, que ela não está com os pés em cima da rocha. Então, aquela verdade vem em cima dela. Então, por exemplo, uma dessas que muita gente precisa é isso. Mantenha seus pés em cima da rocha com mental soma no cosmos. Isso não é só. Olha só, o processo é material, em cima da pedra. O negócio é o chão. Chão, 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 chão. Então, nem sempre é isso. Aqui outra pergunta. Emanuel Swedenborg entreviu conceitos cósmicos e não soube lidar com os mesmos ou não chegou a isso? Não. Ele entreviu devido aos processos das projeções que ele fazia. Mas ele não soube interpretar a coisa porque ele misturou o problema místico, que ele não era habituado. Ele não era do métier da religião. Ele era da ciência, da racionalidade, da lógica. A hora que ele entrou dentro da religião, ele não era do métier, a situação toda, julgou tudo por água abaixo. E aquilo exagerou. Aí já pensou em criar uma religião, uma nova área, mesmo querendo, ele ficou confuso com a situação. Por isso que ele criou a Igreja Nova Jerusalém. Foi criado por isso, é como se fosse um novo criador de religião. Quer dizer, errou totalmente. Ele saiu dos píncaros do pináculo da realidade lógica e foi para a sarjeta dos problemas místicos, bobocas, da pieguice e outras coisas mais. Por isso que a gente chama que ele entrou dentro da síndrome Swedenborg, como nós chamamos. O conceito cósmico de hoje pode vir a ser pobre frente ao conceito cósmico do futuro. Isto é, a cosmoconsciência também evolui junto com a evolução do cosmos. Se Deus é o cosmos, então Deus também evolui. Olha, a primeira coisa, tira esse negócio de Deus, que não adianta. Deus é uma palavra prostituída. Eu considero que é uma das grandes prostitutas que existe na Terra, é Deus. O que é Deus? É um negócio difícil. Agora, veja, é só eu que falo isso, porque qualquer um quer falar isso aí, o cara começa a tremer, etc., dá uma opção de coisa, morre de medo de falar essa realidade. Mas veja, existe uma causa primária disso, mas nós não entendemos o que é. Mas isso que eles falam que é Deus, do jeito que eles falam que é Deus, não é a causa primária. Porque esse Deus que eles falam é a sua imagem e semelhança. Quer dizer, do jeito que eu sou, do jeito que o Arlindo é. Você já pensou? Um Deus igual ao Arlindo? Não dá. Não dá. Então, veja, nós temos que começar a pensar nessas coisas sem Deus. O problema é pensar na origem da realidade, que tudo tem lógica, tudo tem uma causa. E pensar na materiologia. É bobagem pensar filosoficamente nessa causa primária. Se nós não sabemos que é uma opção de coisa da minha pele que eu não entendo, e olha, eu vivo com isso aqui há mais de 70 anos. Eu não entendo isso. Agora, um negócio, a causa desse negócio todo
Quer dizer, do grande circo de Fórmula 1, a causa, como é que eu vou saber? Entendeu o que quer dizer? É perda de tempo. Isso é mateológico. É um erro perder tempo com essas coisas todas, não é por aí. Agora, a elucubração, isso não leva a nada. Você tem que ter vivência, coisa palpável, concreta. Nada do processo abstrato, tem que ser concreto, tem que concretizar a abstração que a gente chega através da filosofia, através da elucubração, através da abordagem, através da experiência. Por isso, o processo todo é esse, tudo evolui. Agora, isso que hoje eu falo da conscienciologia, daqui uns tempos, tudo isso vai ficar demodé, ultrapassado, superado, é lógico. Outra coisa, eu não trago nenhuma novidade a rigor. Tudo isso tem muito mais avançado em muitos planetas mais evoluídos que a Terra. Então fala. Isso é baseado no que ele falou. Ele falou que no futuro as coisas vão se ampliar em termos cósmicos. Eu, segundo minha opinião, não. Já, de acordo com a escala evolutiva, isso já é ampliado. Já é ampliado. O serenão já tem uma visão muito... Por exemplo, eu penso... mais ampla aqui, eu tenho o meu posicionamento sobre o cosmos muito diferente da Cristã, que é a gatinha lá em casa. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas nós nos damos bem, a gente convive em harmonia. Então é isso que é importante que eu falo para vocês. Tem que confiar, tem que dar um jeito até um certo ponto de entender, até o seu assediador maior. Aquele que está contra você, já que você esqueceu aquele negócio, você deixou ele para trás há 6 séculos. E ele está atrás de você. A gente tem que ter paciência com ele, ter com calma. Eu procuro ter um pouco de paciência com os meus. Agora eu queria saber, dentro do conceito cósmico, existe uma mateologia que ela é mais palpável, ela vai sendo cada vez mais palpável, que ela é factível, não é aquela mateologia religiosa que... Não, aqui, ela é racional. Aqui deve ter uma base também lá da intermissão, que é mais do que... muita coisa é mateológica para a gente, mas ela é factível, é isso? Né? É. Agora veja, a paramateologia, ela já ultrapassa os seus cons magnos. O nível das suas unidades de lucidez já está ultrapassado, dentro da paramateologia. Nós vamos ter também uma conceituação bem maior do que aqui em relação a isso. Não, e uma visão, né, maior. E outra coisa, com a parapsicoteca, então, você amplia isso mais ainda. Você tem uma visão panorâmica da situação muito grande. Então, tudo isso muda. Agora, o problema nosso é ter uma visão ampla neste momento evolutivo, a fim de nós aplicarmos a inteligência disso, ou, vamos dizer, o conceito dessa realidade, nesse momento evolutivo. Mas o que você ia falar? Eu queria voltar um pouco à pergunta da Adriana, porque ela, quando você colocou aquela questão de que a pessoa embiruta aqui, quando tem um salto muito grande. Aí eu queria saber assim, é porque a incoerência aparente entre o intrafísico e o extrafísico gera na pessoa tipo uma desagregação cognitiva? O que acontece? É a hora que ela é obrigada a largar certos conceitos que ela tinha como primordiais. E ela vai ver que aquilo é secundário. Então ela tem que começar a pensar na coisa grande para ver como ela pensa pequeno. A começar de agora. Com isso, ela vai deixar de pensar tão pequeno, para começar já a pensar semi-grande. Mais ou menos acrescentando 10%. O problema nosso todo, o meu combate mais sério, vamos dizer, um dos inimigos que eu tenho em matéria ideativa, ideológica, é restringimento físico. Eu vivo combatendo o restringimento físico desde que eu sou consciente, a meu respeito. Agora, quando eu comecei a trabalhar com gente, eu comecei a trabalhar sobre o restringimento físico, contra o restringimento físico dos outros. Então, por exemplo, o restringimento físico talvez seja o meu maior inimigo. É aquele que eu faço mais esforço.
Gente, o que eu falo de parapsiquismo, todo dia eu falo para vocês alguma coisa nesse sentido. Veja, a gente fala 1000 vezes, para às vezes dar 1, 2 resultados. Tá? Entendeu? Olha o Loche, você demorou quanto tempo a ter as suas experiências de energia para valer aqui em Foz? Quantos anos? E outra coisa, você queria isso, não queria? Outra coisa, você, quantos anos você demorou? Não é fácil. Agora veja, vocês acham que vocês não foram médium em outras vidas? Foram. Quer dizer, o restringimento não é só restringimento. Essa palavra envolve uma porção de coartação, uma porção de, vamos dizer, nanotecnologia negativa. Entendendo? Que reduz você cada vez mais a baixo pó de traque, subnitrato de pó de traque. Você está entendendo? O negócio é... O problema não é só o restringimento, não. É as reações todas que a pessoa tem, por exemplo, dentro do pensene. Não é o restringimento físico, esse seria o restringimento da energia, mas é o restringimento da emoção, do sentimento elevado, é o restringimento da ideia, da conceituação, da recordação, ou seja, da memória do que você já viveu. Então, veja, o meu inimigo básico nessa minha vida não é assediador nenhum, é a realidade do restringimento físico que a pessoa é colocada através lá daquilo lá, ó. Problema lá, vida fetal. Quer dizer, o problema todo é esse. O ideal seria se eu desse um jeito de arranjar vocês já, vocês aparecerem com 28 anos já maduros. Você está entendendo? Sem ter passado pela vida fetal, adolescência, nem nada, mas não tem jeito. Agora, o problema todo é o seguinte, você tem que virar peixe na fase fetal. Presta atenção. Você já pensou que todo mundo aqui passou pela fase de canguru? Já pensou? Nessa vida, para chegar nesse corpo. Passou pela fase de hiena. Alguns não saíram, né? Está certo? Mas veja, isso não é terrível, esse processo de restringimento, se você pensar a conceituação real do jeito que é o problema do renascimento, da ressoma, como é difícil. Agora, essa condição de médium no passado, o que a gente pode fazer para retomar isso mais fortemente? Dentro até do contexto que você está falando, justamente para a gente... O problema todo é a gente analisar isso com fair play. Quer dizer, com um certo bom humor. E não de uma maneira trágica, angustiada, sofrida, suicídica. Você está entendendo que é o que a maioria pensa? É um processo suicídico. Tem que parar com isso e pensar que o negócio é primaveril. Entende? É cipriênico. Está vendo como é que é difícil? Se eu falo, todo mundo ri, porque o negócio é tão longe. Para certas pessoas não é. O problema não é. Agora, veja, eu acho que isso, a pessoa só recebe o soco na cara, um esbregue, para melhorar, quando ela tem a superconsciência, quer dizer, uma consciência cósmica. Na consciência cósmica, a pessoa, até hoje, de tudo que eu já vi, é a maior, vamos dizer, topada que a pessoa faz. É o tropeção mais bravo que ela pode ter. Ela quebra o nariz, o paranariz, todos os narizes. Você está entendendo? Vamos supor que nós somos um conjunto de 1 bilhão de narizes, desde que nós vivemos, como bactéria, tá certo? Então, veja, todos os 1 milhão de narizes receberam um trompaço na hora e amassou o nariz simultaneamente. Isso é só a cosmoconsciência que consegue. Por isso que eu acho que cosmoconsciência, para uma consciência assistencial funcionar e ajudar,
É nesse ponto que ela tem que estudar mais para não fazer estupro evolutivo. Porque é uma das coisas mais impactantes que tem, talvez a mais impactante de todas, seria a cosmoconsciência. Isso eu estou falando para nós, vamos dizer, a humanidade média da Terra hoje. Acho que é a cosmoconsciência. Você veja, os caras lá andaram escrevendo sobre cosmoconsciência, não escreveram nada da realidade. O negócio está tudo tão material ainda, tão pequeno. A hora que eles colocam o Balzac como tendo tido cosmoconsciência, dá até dá vontade de chorar, de desespero. Você está entendendo? Porque não corresponde à realidade que a gente conhece de um lado e do outro. Agora, tudo por quê? Porque essas pessoas que escreveram, elas não foram dos bastidores da vida. Elas ficaram só no palco. Quase sempre no proscênio, ou pelo menos. Mas você quer falar alguma coisa, Dom Jarbas? Pode falar. Bom, pelo que eu entendi, a consciência amparadora, a IEC, ela trabalha, e pelo que você falou, essas 5 consciências que apareceram aqui, nessas, que você comentou nas últimas tertúlias, elas trabalham justamente tentando formatar ou trazer esses conceitos cósmicos para nosso nível, aqui, né, para essa dimensão, ou uma forma de fazer isso. Como que é esse trabalho dessas consciências? O problema todo é que eles pegam o discípulo, ou a pupila que eu estou falando, estudante, não é pupila de olho, não. É pupila, quer dizer, a estudante. Você está entendendo? Então eles pegam e vê dentro dela aquilo que funciona mais em matéria de comunicação. Qual a linguagem, vamos dizer assim, predominante naquele micro-universo consciencial. Eles então abordam logo de início essa linguagem, até chegar na linguagem deles. Vocês estão entendendo ou não? Está entendendo? Então, eles têm que ser de um poliglotismo absoluto. Agora, porque nós todos temos uma linguagem que predominou na gente. Por exemplo, não é aquela linguagem que às vezes você teve uma vida que você falava, por exemplo, árabe. Entende? Um processo qualquer nesse sentido. Mas é aquela que você fixou mais dentro daquela personalidade multiexistencial, que tem até um nome que a pessoa dá, do jeito que eu tenho o meu nome, Zéfiro. Você está entendendo? Então, essa personalidade, por exemplo, o Zéfiro, qual é a linguagem dele? Quando eles começaram a falar comigo, eles falaram na linguagem do Zéfiro. Até que eu pudesse defasar e sair disso. Entrar no poliglotismo abrangente. Você entendeu, o Jarbas? Qual era a linguagem do Zéfiro? É essa minha, que eu sei, eu conheço o quê? Deixa comigo. Até um certo ponto foi o que eu quis passar para o Chico Xavier nas mensagens que eu dei através dele. Entende? Mas depois eu vi que não dava. Então, eu passei no outro idioma, que era mais fácil para ele. Mas não foi português que eu fiz. Eu queimei as mensagens junto com ele. Agora, as mensagens não estavam tão erradas, não. Agora, vocês pensam, no caso dele, eu dominava totalmente, né? Eu fui filho dele. Uma das coisas que está errada aí no livro está falando que eu fui filho dele há 250 anos. Não foi nada disso, foi mais recente. Faz um século só, um século e pouquinho. Bom, então pode falar que eles ampliam os construtos já insípidos daquela, intrínsecos daquela consciência. Não é bem só ampliar. Eles, vamos dizer assim, eles saem dali. O tiro de meta com aquela bola. Você está entendendo? Eles desencadeiam o processo a partir daquele conceito. O problema todo é esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é muito difícil você analisar essas coisas. Agora, você viu, não sei se você viu o que eu falei aqui, que praticamente o Vicente Lopes Pérez foi o representante dele lá em Monte Carmelo para mim. Agora, você veja, logo depois
que eu tive as aulas lá com Vicente Lopes Pérez, eu comecei a ter noção e retrocognição disso. As minhas retrocognições os maestros aí, ela começou a ficar mais firme depois que eu comecei com a psicografia. É tanto que no início da minha psicografia eu recebi tudo quanto foi mensagem em dezenas de idiomas. Agora eu era curioso para saber se aquilo estava certo, porque tinha idioma que eu não conhecia nada, não sabia de nada. E aquilo vinha tudo. Agora, eles fizeram isso para ampliar a embocadura do problema da ideia. Agora, o que eu vejo é o seguinte: eles me ajudaram demais para chegar na pangrafia. Quando eu comecei a ver mais o processo da pangrafia e entender isso, por exemplo, em 1965 eu já tinha domínio absoluto disso, dentro dos meus recursos, né? Dentro das minhas coisas. Agora, por exemplo, esse outro lado aí, isso já foi 20 anos antes que tinha começado. Em 65 eu já tinha 20 anos já trabalhando com o processo. Agora, eu sei que é 65, devido ao livro do Balzac. Agora, a melhor coisa que tinha, que eles sempre falavam, era o seguinte: é você ser o intermediário, ou seja, o médio, sensitivo, sabendo 10 idiomas para aquela pessoa que só sabe 3 e que é o comunicante. O comunicante sabe 3, você tem 10. Isso é que é a maior vantagem do processo. Então, quanto mais atualizado, up-to-date esteja a pessoa com os 3 dicionários cerebrais básicos, o sinonímico, o antonímico e o analógico, melhor para a pessoa interpretar o pensamento da consciência comunicante. Ficou lógico isso aí para você? Faz sentido? Esse é o caminho. Sim. Agora, vamos estudar mais, né? Vamos ler mais, vamos pesquisar mais, vamos debater mais, vamos, enfim, como diz o nosso amigo, fazer xixi pelas pernas baixo, mas tem que se esforçar e começar a suar sangue aqui, senão não vai não. Qual que você espera que seja espere que sejam as consequências mais diretas da presença dessas consciências aqui? Eu desejaria que eles agora já conhecem o caminho de casa, que eles aparecessem. Eles me ajudam muito. Quem vai lucrar mais sou eu, mas eu não posso estar pedindo. Você sabe, eu já estou naquela fase já há muitos anos de não pedir mais nada. Eu não tenho autoridade, como é que chama? Quer dizer, eu não tenho mérito de pedir nada. Agora, eu só brinco, né? Indiretamente eu dou as minhas, assim, né? Que é o jeito, né? Mas o ideal, eu não sei se eu vi eu falando, mas o ideal seria que os 5 maestros viessem para sediar o trabalho deles, sabe? Aí no interlúdio, nessa comunex. Isso é que seria o ideal. E assim a gente ficaria vizinho, é muito melhor. Eu gosto muito de vizinhança. Você veja bem lá em casa, eu sou vizinho das aranhas, das baratinhas, das formigas, dos cachorros, dos gatos. O negócio não é fácil. É todo dia, toda hora. Outra coisa, nós estamos na fase da joaninha. Um dia desse eu peguei 6. Agora fui juntando tudo para depois jogar lá fora. Aí elas foram embora. Tudo em cima do meu computador. Eu não sei o que é que houve ali. Apareceu algum foco de joaninha, elas desenvolveram tudo. E depois elas estão lá. Ela voa esquisito, né? Ela não é muito boa de voo. Mas é uma belezinha. Não, atualmente nós estamos vivendo a fase das joaninhas. Isso depende do processo vamos dizer, o renascimento, né? Depende da temperatura, uma série de condições. Eu conheci o Vicente Lopes Pérez. E ele parecia uma pessoa completamente assim, deslocada da média ali de Monte Carmelo, uma pessoa sui generis mesmo. E parecendo que foi colocado ali mesmo para alguma coisa, né? Você sabe que eu tinha um temperamento brabo, né? Com a família, uma opção de coisa. Muito.
ele era muito pletórico, né? Aquela vermelhão, assim. Aquela... Agora, o problema todo é o seguinte, ele é fora de série. Ele já morreu, né? Já dessomou. Até lá tem colégios com o nome dele, né? Tem ruas com o nome dele. Tudo. Mas agora, que o homem, eu devo muito a ele, eu devo. Ó, eu sabia, quando eu chamei ele aí, que ele viria aparecer, ele está por aqui. Hoje, ele está mais tranquilo, está sabendo das coisas, está estudando muito as nossas coisas. Ele está fazendo o curso intermissivo. Eu já sabia disso já antes. Agora, quando eu falei nele aqui, eu sabia que ele ia aparecer por causa desses maestros aí. Agora é bom, né? Porque ele ficou conhecendo tudo. É a minha equipe. A minha equipe que manda em mim. Você está entendendo como é que é? Agora, essa presença dele lá foi em função muito desse trabalho que ele exerceu com você, porque ele era muito deslocado no ambiente lá, né? Ele era bem na frente da realidade intelectual de toda aquela área de Minas Gerais. Muito. Entende? Agora, ele era um cara mais ou menos equilibrado. Muito embora o sistema nervoso dele assim exaltado, ele era equilibrado. Por exemplo, o Nhozinho, ele era também bem acima da média intelectual da área, mas ele era doido. Nhozinho, você sabe quem é? Esse você conheceu? Esse eu não conheço, não. Ah, sei. Nhozinho também. Esse eu ia na casa dele. Mas esse era piradão. Agora, era um dos maiores intelectuais, talvez o maior intelectual que tinha lá. Pela biblioteca dele, que eu lembro, é um dos maiores. Era maior do que o doutor Airosa. O doutor Airosa era um juiz de direito. Esse você conheceu? Não, né? Não, também esse não. E outra coisa, a biblioteca dele era maior do que a dona Madalena Ordones de Castro. Você conheceu? Nenhum desses, não. Gente, vocês sabem que o Jarbas é meu... no caso, neto, sobrinho neto. Por isso que é outra geração. Aí no caso seria a terceira, né? Terceira geração, no meu caso. Então, tem razão. Faltam duas no meio para dar certo. Não encaixa. É isso. Agora aqui outra pergunta. O senhor poderia comentar a afirmação de que os conceitos da Conscienciologia valeram para o cosmos? Pessoalmente, considero uma das afirmações mais ousadas da Conscienciologia. Sabe, eu também estou de acordo com você. Mas agora veja, só para te chatear, vamos só pensar aqui alguma coisa. Cosmossíntese. Você já viu algum filósofo que fizesse alguma cosmossíntese? Para valer? Assim, que satisfizesse? Ou Arlindade, como é que é? Não? Pois é. Isso é só uma perguntinha à toa de um dos conceitos que nós estamos falando aqui. Por exemplo, você conhece alguém, seja teoricamente um autor, ou seja fisicamente uma pessoa, que já mostrou para você que já teve a experiência da cosmoconsciência? Com isso aí, os Heidegger, né? Os Hegel, né? Quem mais? Sócrates, Platão, Aristóteles, o Aristóteles, meu amigo, né? Aristóteles, tudo isso ficou. Antes a cosmoconsciência, como é que faz? Agora, isso para não falar de outros amigos nossos recentes, que eu não quero sujar a memória dos meus amigos, tá certo? Então o negócio tudo diminui muito. Uma praticante da TENEPS pode usar o DIU, foi indicado pelo ginecologista para o tratamento da endometriose, para o qual tem bons resultados. Anticoncepcionais não são indicados por seu histórico pessoal de problemas vasculares nos membros inferiores. Quais seriam as contraindicações para a TENEPS? Olha, o DIU, ou DIU, eu já falei nisso durante anos, porque eu vi essas coisas quando elas começaram a aparecer. No Brasil, isso foi aplicado nos índios, no Mato Grosso. Morreu muita índia por causa desse negócio. Muita gente pegou câncer nessa história no início. Eles, com o tempo, andaram aperfeiçoando a situação. Agora, a minha hipótese sempre foi o seguinte: o corpo humano não gosta de corpo estranho. Quando você vai colocar um corpo estranho, o corpo humano não se dá bem. A biologia humana é contra isso. Agora, aqui no corpo da gente, nós temos uns pontos que são seríssimos.
Na mulher, por exemplo, o cérebro dela é uma coisa séria. Você não pode pôr um corpo estranho lá dentro. Qualquer bala entrou lá dentro, qualquer coisa, cria um problemão. Coração é outro lugar também que não admite corpo estranho, de modo algum. Pulmão é um problema também. Agora, na mulher, um dos pontos mais sérios que tem, que o homem não tem, é o útero. Agora, vai pôr um corpo estranho no útero. Então, eles estão achando que ultimamente isso melhora. Mas veja, é necessário ir com calma. Às vezes, o interessante é a esterectomia e não colocar um corpo estranho lá, para não dar problemas piores. Por quê? Um problema pior que dá é quando dá um câncer que tem metástase. Isso é muito pior do que qualquer coisa. Às vezes, é preferir perder o dedo que a mão, ou perder a mão do que o braço. Então, a mesma coisa aí nesse caso. Às vezes, esterectomia pode ser até uma coisa boa, não é de dispensar. Uma coisa para se pensar. De modo que, eu não estou dizendo que não haja aplicações para o DIU. Não, deve ter. Mas a maioria dos casos é lembrar que é um corpo estranho. Cuidado com isso. Principalmente quando a coisa vai ficando durante muito tempo. Isso acaba criando problema, porque o corpo da mulher ele se transforma com o tempo. Por exemplo, os percentuais de hormônio do corpo da mulher varia. De 10 em 10 anos é coisa totalmente diferente, não é só na menopausa, não. E é comum, né, as mulheres que comentam que já sofreram com infecções e que fica e depois não consegue tirar. Então ainda há muita complicação. O DIU, pessoas que engravidam também com o DIU, né? Então tem muita coisa séria que agora, acontece. o problema todo é pensar, né, cada caso com calminha, né, e ver o que faz. Ô Fafá, você quer falar alguma coisa? Faz favor. Professor, são dois aspectos. Ontem nós estivemos assistindo aos dois maestros na orquestra com mais de 12 países diferentes, os componentes, mais de 50 pessoas tocando, muito bom, no Hotel Internacional. Depois tem um CD que o Everton vai lhe entregar para o senhor ter uma palhinha do que a gente assistiu ontem, valeu a pena, muito bom. Beleza. E o outro aspecto que eu queria comentar é o que o senhor mencionou agora há pouco, as dezenas de idiomas que o senhor recebia as mensagens. Eu queria entender isso um pouquinho mais. Por que os diferentes idiomas? Qual a relação dos idiomas com as mensagens? Para a gente ficar mais elástico, quer dizer, mais desenvolto, para desenvolver a psicografia. Mas psicografia é a transmissão de um paracérebro para outro paracérebro. Tem que mexer no mecanismo da manuscrever, aqui ó, no manuscrição, entende? A grafia. Então isso é muito sério. Agora, a hora que vem vários idiomas, aquilo ajuda para você ver quem é que funciona melhor. Eu, por exemplo, logo que eu comecei, tinha outros idiomas que eu funcionava melhor do que o português. Qual a relação daquele idioma com a mensagem que está sendo passada?